Hoje com a gente, a ginecologista Lívia Daia, bem-vinda. Boa tarde, prazer tê-la aqui. Eu há pouco, antes do break, comentei com vocês, eu acho que a gente fica pensando sempre quando uma atitude, uma ação vai muito além daquela ação. Quando a gente está falando de planeta, quando a gente está falando de cuidados com o planeta, de sustentabilidade, etc. Bom, ocorre que minha diretora estava ali, dando uma passeada pelas redes sociais, porque a gente faz muito, isso ajuda muito o nosso trabalho. E aí ela começou a notar que tinham muitos grupos e muitas manifestações das pessoas comentando a respeito do coletor menstrual, que é um produto sustentável, né? Que, de certa forma, pode ajudar e muito a cuidar do planeta quando a gente pensa na troca dele, do uso do absorvente pela troca do coletor menstrual. Então, esse, na verdade, foi o que movimentou trazer esse assunto, esse debate aqui para você. Bonita, eu quero ouvir sua opinião daqui a pouquinho. Doutora, te pergunto, hoje, no Brasil, a gente encontra em qualquer lugar um coletor menstrual? É fácil encontrar um coletor menstrual? Na verdade, é fácil, né? Em farmácia já vende, né? Tá. Alguns tipos de coletores já são vendidos em farmácia, tá? Mas se você tenta procurar algum diferente, você precisa acessar os sites próprios dos coletores, né? Das marcas, ou um revendedor próprio do coletor. Tá, ele tem diversos tamanhos ou é único? Diversos. Diversos tamanhos, diversas características, eles mudam muito. Então, para cada mulher tem um coletor apropriado. Que legal. Então, quando você decide utilizar o coletor, você tem que começar a descobrir o que é o coletor, como ele é feito, para você saber qual que você vai se adequar mais. O material normalmente é o quê? É silicone medicinal e ele é hipoalergênico. É outra vantagem do coletor, porque o coletor ele não é só sustentável, mas ele também é hipoalergênico. Então, aquelas mulheres que têm aquele sofrimento todo mês, ter alergia aos absorventes, ele é uma excelente opção. Olha só que legal. E a alergia começa como alergia, depois vira um desconforto, coceira, pode dar outros problemas e até infecções, né? Sim, com certeza. Agora, falando um pouquinho dessa parte de infecção, que a gente tem impressão, eu nunca usei, eu acho até interessante a gente pensar, minha dúvida pessoal. Você tem ali um coletor menstrual, quando você coloca o absorvente, a sensação que você tem é que você está ficando seca e que aquilo está indo para um algodão, para um tecido, está saindo do seu corpo, mas tá num absorvente. Quando você pensa num coletor menstrual, você imagina aí que aquele sangue está ficando num copinho. Isso. Né? Até que ponto a gente mantém uma higiene utilizando o coletor menstrual? Não dá para passar o dia com ele. O que acontece, os fabricantes, eles indicam uma troca do coletor de até com 12 horas, no máximo 12 horas com ele. Tá. Eu indico um pouquinho antes, justamente porque o sangue, ele é um meio de cultura, entendeu? Ou seja, ele é um meio propício para desenvolvimento de algumas bactérias e fungos. Tá. Então, isso é uma preocupação. Só que se você fizer a troca, como aquele sangue não entra em contato com o ar, a chance até mesmo de odor, aquele odor desagradável da menstruação, ele não acontece com o coletor. Fica o cheiro mesmo de sangue. Tá. Entendeu? Ele modifica, isso é uma terceira vantagem do coletor. O odor desagradável, quando ele está no absorvente, ele não acontece com o coletor. Que interessante. Ele fica um odor de sangue. Então, a chance de desenvolver uma infecção é muito pequena. E para colocar, eu acho que é o que gera aí a dúvida e aparentemente é um desconforto. Tem mulheres que não usam nem o absorvente interno porque tem aquela aflição para colocar. Isso. Só que não é bem assim. Nós vamos mostrar ao vivo como você vai fazer caso você queira experimentar o coletor menstrual. Vamos mostrar? Vamos mostrar. Primeiro tem que saber que o coletor, ele tem esse tamanho, né? Que se a gente comparar com o absorvente interno, ó... Né? É bem diferente. É bem diferente. Então, a gente tem que tentar fazer o possível para reduzir o diâmetro, para poder apresentar a vulva e conseguir introduzir o coletor, né? A vagina. Então, a gente vai diminuir esse diâmetro. Como é que a gente faz? Ou com o dedinho, eu vou causar uma deformidade, e ele vai, ó... Ficar pequenininho. Reduzir. Então, eu vou fazer com o outro junto com você. Isso. Assim. Empurra para trás, ó. Para trás. Isso. E você fecha, ó, assim, ó. Empurra mais. Pode empurrar bastante, assim. Isso, aqui, assim. Isso. Ok. Aí diminui.
Tá. Há quem coloque um pouquinho de lubrificantes à base de água ou molhar o coletor, tá? Porque isso facilita o deslizamento na vagina. Tá. Aí você apresenta e introduz na vagina. Existe uma outra dobradura também, que é empurrando, exatamente como você fez anteriormente, e dobra ele completamente, certo? Essa posição, a maneira como você vai fazer isso, depende de cada mulher, tá? Cada uma vai sentir a destreza de colocar. Não é fácil. Tem que ter habilidade e com o tempo você vai adquirindo. O conselho e a dica que eu dou, não desista na primeira tentativa. Tá? Porque ele tem muitos benefícios, né? É uma excelente opção. Nós mulheres temos que saber que nós temos opções hoje. E o coletor vem. Então a gente não desista na primeira tentativa porque ele realmente pode causar uma dificuldade. Tá. Quando coloca ele, da feita que ele está dentro da vagina, você vai empurrar. Sozinho. Ele abre sozinho, tá? E a gente põe o dedinho para ter certeza, tá? Que ele está todo expandido. Tá. Certo? Você tem que introduzir mesmo o dedo dentro da vagina e confirmar que ele está expandido. Caso ele não esteja, você pode fazer uma rotação dele, tá? Para que ele expanda, tá? Isso é o principal causa de perda de sangue para fora da vagina usando o coletor. Porque ele não vai abrir se ele não inteiro. Expandir. Tá. E isso vai depender justamente de cada mulher. Só que não pode causar dor. Não pode Ele causar não causa dor. Não, ele não causa dor. Se você escolher o apropriado, ele não vai te causar dor. Ele tem variações de tamanhos, então, dependendo da mulher, tanto que os fabricantes indicam com menos de 30 anos, com mais de 30 anos, com ou sem filhos. Mulheres virgens que não tenham tido relacionamento? As mulheres virgens, eu sempre tenho uma ressalva, né? Porque aquelas que se preocupam realmente com a ruptura do ímen, eu não aconselho. Tá? Porque ele pode acontecer ruptura. Aquelas que não se importam, podem usar tranquilamente. Legal a gente tocar nesse assunto, né? Porque, isso, enfim, a gente está falando para todo mundo, mas... Exatamente. Às vezes porque a tem pessoa mulheres vai lá, que se usa importam depois... ou não. Então, pode acontecer, sim, na introdução, a ruptura do ímen. Mas existe uma maneira de você ir com cautela. E existem uns menores, e isso facilita para as mulheres virgens, entendeu? Tá, vamos colocar a perguntinha do público para a gente falar a respeito do coletor menstrual. Vamos ver o que rolou aí no nosso Instagram. Na tela. Um beijo, Rafa, obrigada. Coletor menstrual é caro? Quanto tempo dura? Vamos entrar agora na parte prática da história. Quantas vezes a gente pode colocar, né? De quanto em quanto tempo você já comentou? Vai, a gente pode ficar com ele até umas 8 horas e reutilizar. Reutilizar. Você tira. E eu acho legal, Carol, a gente mostrar como é que a gente faz a retirada. Tá. Porque isso causa uma certa aflição em algumas pacientes. Eu imagino que seja por esse cabinho aqui. Na verdade, quando ele está dentro da vagina, a gente precisa fazer uma pequena compressão para que entre o ar e ele tire o vácuo. E isso é um segredinho que é super importante, porque senão você tem dificuldade para retirar. Tá bom? Não, senão não sai. Você vai ter um pouco de dificuldade. Você vai ficar puxando. E isso causa uma certa tensão, e quanto mais tensão, maior a vagina contrai, mais dificuldade você tem. Eu já imagino umas histórias da mulherada chamando os maridos ali, pelo amor de Deus. Às vezes vai até no hospital, em pronto-socorro. Já aconteceu? Já, claro que já aconteceu. Eu não tinha pensado nisso do vácuo, gente. Então precisa dobrar. Precisa fechar um pouquinho, entra o ar. Algumas dizem que até houve um barulhinho e você vai puxar pelo cabinho. Algumas tiram o cabinho para não ficar desconfortável, então puxa pelo fundinho do copo e vira para cima para você descartar o sangue num sanitário, lavar com água e sabão e poder reutilizá-lo. Água e sabão, não vai passar mais nada. Água e sabão neutro. Terminou um ciclo, é importante você ferver. Aí é a outra dica. Separa uma panela própria de vidro, de preferência, por causa do alumínio, que pode danificar o silicone, certo? Que se você fizer direitinho, ele pode durar até 10 anos, o coletor. Um só. Guarda, seca, guarda direitinho num saquinho, que a maioria dos fabricantes libera um saquinho para você guardar bonitinho, né? Guarda até o próximo ciclo. No próximo ciclo, ferve antes de começar a usar. Né? Porque isso você tem um cuidado maior. Com relação a valores, é importante saber que é uma coisa relativa. Você gasta absorventes, né, durante meses e meses. Esse, como é reutilizável, você daqui a pouco já está... 3, 4 ciclos, você já está pagando o valor. O gasto é realmente grande de absorvente. Muito grande. Né? E desse aqui também. Mais uma perguntinha na tela, olha lá.
Renata, obrigada, um beijo. Pode ser utilizado para todas as atividades, até mesmo para atividade física? Pergunta ótima, hein, Renatinha? E aí? Outra vantagem do coletor, né? Você pode ir para a piscina, pode fazer atividades, é maravilhoso com relação a isso. E você não precisa sair correndo para trocar, né? Você deixa lá. A questão é que alguns têm uma rigidez um pouquinho maior, certo? E eles são mais apropriados para atividades físicas, tá? Mas isso também vai de cada mulher. Tem mulheres que usam os mais flexíveis e mesmo assim se adequam super bem até na atividade. Tá. Então, a dica é experimentar, saber o que é melhor para você, experimentar nas suas atividades habituais e, se necessidade, experimentar um novo. Entendeu? Tá gostando, Juju? Toparia? A cara dela. Eu também tô pensando. Meninos, vocês acharam estranho ou vocês acharam legal? Estranho? Estranho? É legal ver a opinião masculina, porque causa uma aflição, assim, isso, né? Mas isso é o que a gente precisa, né? Aceitar o novo, entender que ele está no mercado, ele existe, muitas mulheres podem se adequar a ele e tirar aquele preconceito que a gente cria das coisas, que você vai manipular o sangue, essas coisas que isso é... Que isso é besteira, né? Besteira. E eu acho que seria vantajoso, de repente, ter dois, né? Porque quando você tira um, você está num lugar que não vai ter água e o sabão neutro, você tem um ali no saquinho já higienizado, você coloca, você só lava o outro, depois em casa. Dois, né? Você fica um ou outro. Tá aí, gente. Façam suas escolhas. A gente, claro, tem o nosso espaço aberto sempre para trazer o que já existe, como você colocou, que pode ser muito vantajoso. E quando a gente pensa no planeta, a gente está tomando aí uma atitude sustentável, e a sustentabilidade, eu acho que hoje a gente tem que estar com ela em todos os campos aí da nossa vida. Tá aí, deixa eu agradecer doutora Lívia Daia, que é ginecologista. Quem quiser saber mais, tem um telefone aqui de contato para vocês, que é o 2506-2286, 2506-2286, ou lá no Instagram você pode seguir @clínica-dv. @clínica de Lívia Daia, né? Isso. Clínica DV, tudo junto. Você já encontra todo o trabalho, faça mais perguntas. Pode fazer. Vamos ver. Quem sabe, não é, meninas? Tá aí. Obrigada mais uma vez. De nada. Adorei. Até a próxima, doutora.